Boa tarde. Bom, pessoal, vou falar com vocês um pouco sobre os princípios da radiografia, tá? Antigamente, os médicos, eles diagnosticavam doenças interrogando pacientes. Então, eram feitos através de exames, né? Que esses exames eram chamados de exames físicos, tá? Então, a partir daí, começaram-se a ver uma necessidade de ter uma metodologia mais precisa para diagnóstico para dar um diagnóstico de qualquer tipo de doença, né? Então, a partir daí surgiram, né, a radiografia. Então, é um dos métodos auxiliares de diagnóstico que atualmente tem à disposição de qualquer método de conhecimento daquela época que era bem limitado. Então, as dúvidas elas eram frequentes e os médicos eles sonhavam em enxergar diretamente o interior do corpo humano para conhecer o estado dos órgãos escondidos sob a pele. Então, a partir daí, né, houve a descoberta do raio-x, com a criação da nova especialidade médica, que é a radiologia, né? Desenvolvimento nas áreas físicas, industriais, dos meios diagnósticos, programas de informática e aperfeiçoamento dos receptores de imagem deram origem à radiologia digital. O processo de produção de uma imagem radiológica é uma fonte geradora de radiação, é um objeto de irradiação e um sistema de registro. Então, atualmente, existem vários tipos de equipamentos radiográficos, tá? E esses equipamentos, são produzidos por inúmeras empresas, né, espalhadas por todo o mundo. E todos esses equipamentos, eles possuem os mesmos componentes básicos de um funcionamento e funciona segundo o mesmo princípio da produção de imagem, que é o raio-x, tá? Então, a partir daí, veio a radiologia convencional, né? Convencional quer dizer comum, simples, né? De fácil acesso, de baixo custo, rápido, né? Baseado em dezenas de anos, são as grandes vantagens do método. Então, existem hoje a divisão de equipamentos para a realização desses tipos de exames radiográficos. Eles tanto podem ser equipamentos físicos, como equipamentos móveis, como equipamentos portáteis, né? Então, Röntgen, ele conseguiu, através de um experimento, né, desenvolver o nosso famoso raio-x, né, que é a base de tudo, é a base de todo o conhecimento, é a base de todos os equipamentos de aparelhos de imagem, tá? O que é esse raio-x, como ele é produzido, tá? Como já foi visto nas aulas anteriores, essa imagem ela é feita através de uma ampola, né? Onde é gerado uma onda de elétrons negativos muito alta, né? Que junto com a alta temperatura eles conseguem emitir um raio, né? Então esse raio emitido em um foco específico, ele consegue transmitir através de uma chapa, né? Fixar uma imagem, né? Então, como é produzido esse raio-x, né? Através do equipamento de filamentos, né? No cátodo, que nós chamamos que esses filamentos eles são feitos através de miliamperes, né? A aplicação de uma diferença de potencial elevada, que é em kV. Então, a partir daí, os elétrons eles ganham velocidade e colidem com o ânodo, né? E produzindo esse raio-x através de uma fonte de calor. Então, esse feixe de radiação ele emerge no tubo monoenergético, e essa energia dos fótons de radiação ela varia com a tensão de quilovoltagem, né? Então, vão causar fluorescência em certos sais metálicos, né? Temos os dois tipos de parâmetros que são usados para a produção dessas imagens, que é o KV e o MA. O KV é a qualidade, né, que é a intensidade do feixe de energia que vai ser emitida, e o MA é a quantidade de raio-x. Então, a partir daí, nós conseguimos produzir essa imagem radiográfica, né? O feixe de raio-x, ao atravessar o objeto, ela vai criar uma imagem não perceptível ao olho humano, porém ela passa a ser uma imagem latente, e essa imagem pode tornar-se visível sobre um receptor, formando uma radioscopia ou uma radiografia. Essa imagem ela é produzida sobre um ocrã, que é um fluoroscópio, onde áreas escuras
elas vão passar, elas são vistas radioopacas e as áreas claras radiotransparentes. Então, a partir daí, forma-se a imagem radiográfica, que é uma imagem produzida sobre uma emulsão fotográfica, e vão ter, nas áreas escuras, passam a aparecer radiotransparentes e as claras radioopacas, né, que são feitas através de, são realizadas, e essas imagens geradas em um filme radiográfico, que é um receptor de imagem, onde é feita que é o local de formação da imagem radiográfica. Essas imagens, elas podem ser classificadas através de filmes, né? Esses filmes, eles são classificados em não cromatizados e em cromatizados. E devem ter alguns cuidados, né, com esses filmes. As caixas onde eles são armazenados, elas devem estar sempre na vertical, serem guardados em local seco e longe de fontes emissoras de radiação ionizantes, longe de umidades relativas do ar. Essas umidades elas têm que estar entre 30 e 50 graus, e em temperatura entre 10 e 21 graus, nunca ultrapassando essa temperatura, né? Sempre tem que ter na imagem, tá, a identificação do paciente. Essa identificação ela pode ser impressa, ela tem que ser impressa e legível, não deve sobrepor estruturas importantes, sempre do lado direito do paciente, quando for realizar o exame, né? Usa-se marcadores alfanuméricos de chumbo, que é onde vai ser colocado essa identificação do paciente, e deve ter o logotipo, o nome da instituição, né, data, nome do paciente, identificação do paciente e o tipo de exame que foi realizado, tá? Então, através dessa explanação, desse resumo que foi feito para o nosso AVA, eu peço que vocês, né, cada um individualmente, irá criar, tá, um caso clínico envolvendo qualquer estrutura do corpo, tá? Que tenha uma incidência. O que é incidência? Incidência é o tipo de imagem, o tipo de exame que você vai fazer, tá? Então, vocês vão criar um caso clínico. Dentro desse caso clínico, vocês vão resolver e dar um posicionamento ou diagnóstico desse caso clínico, tá bom? Então, no mais, era só isso. Espero boa sorte e aguardo o mais breve possível o caso clínico de vocês.